Ótima segunda-feira a você, seja muito bem-vindo ao nosso Globo Esporte. E ontem o Corinthians venceu mais uma e atingiu 30 jogos de invencibilidade, é muita coisa. Bateu 40 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e tem 9 de vantagem sobre o Grêmio, que joga hoje contra o São Paulo. O Caio Ribeiro está aqui no estúdio do Globo Esporte para falar sobre esse Corinthians que está encantando os torcedores nesse início de campeonato, né, Caio? Impressionante, o aproveitamento de time mais do que campeão até aqui. O que você achou da partida ontem? Eu acho que tecnicamente muito ruim, muito abaixo do que a gente imaginava. Agora, a entrega do Corinthians, a disposição, quanto é difícil jogar contra essa equipe, é o que mais chama atenção e esse é o motivo do Corinthians liderar o campeonato. Giovani Augusto entrou no lugar do Jadson e entra bem. Quem entra, entra bem na mão do Carille. Porque tem um jeito de jogar, um sistema de jogo definido, cada um sabe exatamente o lugar que ocupa dentro do campo, isso facilita. Tanto para os jogadores como o Giovani, que estavam um pouco sem ritmo, sem oportunidade, como a molecada que está subindo. Olha só, o Corinthians tem um ponto muito forte, que é a defesa. O Carille sempre gosta de exaltar isso. Nós temos aqui uma imagem que revela bem como é esse jeito do Corinthians jogar. Eu queria que você parasse, eu vou pedir inclusive pro Bottini congelar essa imagem por algum momentinho. Bottini, segura pra gente, pro Caio explicar o que significa linha de 4. Isso são duas linhas de 4 clássicas. Eu vou começar pela linha lá de trás. Olha os laterais fechados. Essa primeira linha de 4, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e o Arana, protegendo a frente do gol. E uma segunda linha de 4 de meio de campo um pouco mais larga. Por quê? Porque aí você faz a lateral pelos lados do campo. Ou seja, esses jogadores aqui, eles defendem também a lateral. A cobertura é de Giovani Augusto por um lado e do Romero do outro. E aí, à medida que o jogo vai desenrolando, eles dobram a marcação. Então, a primeira linha, encolhida, fechando a frente do gol, dá o espaço do lado do campo. A segunda linha de 4 de meio-campistas, acompanhando o lateral até o final, justamente para encurralar o adversário. Agora vamos soltar a continuidade dessa jogada pra gente ver como o Giovani Augusto, que tá aqui, ele acompanha a sequência da jogada. E é isso que faz o Corinthians tão competitivo. Por isso que o Corinthians está invicto e sofre poucos gols. Por conta dessa entrega dos jogadores sem a bola e de um sistema de jogo extremamente dedicado e definido. Daqui a pouco a história completa do jogo do Corinthians. Ei, vamos falar dos corintianos, cara, tão felizes, hein? Não sabem o que é perder faz 30 jogos. Ontem, venceram mais uma no Campeonato Brasileiro. Fluminense fora de casa e bateram 40 pontos. E a cobrança de escanteio vai ser do próprio Giovani Augusto. Era só mais uma cobrança de escanteio para o Corinthians. Giovani Augusto respirou, cobrou. E aí? Bom, e aí vão parar por aqui, pelo menos por enquanto. Giovani Augusto, um símbolo da desconfiança que ontem rondou o Corinthians. O substituto do machucado Jadson não era titular havia 5 meses. Na zaga, outra mudança. A juventude de Pedro Henrique no lugar do também lesionado Pablo. E olha, além dos desfalques, o Corinthians ainda vinha de 2 empates consecutivos. A diferença para o vice-líder Grêmio tinha caído para 6 pontos. Não faltavam motivos para todos acharem que o jogo contra o Fluminense era uma prova de fogo. Prova de fogo é todo jogo no Corinthians, né? A gente empatou 2 jogos, parecia que o time já tinha perdido a liderança, estava brigando para não cair. Mas o corintiano que veio ao Maracanã viu o Corinthians ser o mesmo Corinthians de sempre, apesar das dificuldades. O time pouco sofreu e quando teve uma oportunidade, venceu o jogo. E aí agora é hora de voltar para aquele escanteio. E a cobrança de escanteio. Giovani Augusto respirou, cobrou, aberta e esperou só 4 segundos para poder comemorar. O cruzamento foi certeiro, a finalização precisa. Balbuena, 1-0 Corinthians. Gol que saiu aos 4 minutos do segundo tempo. Só aos 4 minutos do segundo tempo o Corinthians teve uma chance real de gol. Testou firme pro fundo do gol. Esse é um time que não desperdiça as oportunidades que tem. A gente está provando que a gente tem um grupo. Não é um grupo que nem muitos falam que tem muita estrela, não tem. São de trabalhadores, são de pessoas que têm família, que correm atrás do teu pão. E por isso que a gente está demonstrando aí dentro de campo. Agora a tentativa do Henrique, a dividida foi forte. Um time que não vacila no ataque e muito menos na zaga. Depois do gol, o Fluminense passou a atacar muito mais. Aqui, Cássio foi corajoso para evitar o gol. O Cássio saiu corajoso. E aqui, contou com a ajuda caprichosa da trave. Lá na frente, Romero de cabeça. Cruzamento, outra bola aberta, cabeçada para fora.
E Rodriguinho, no chute cruzado, por pouco não fizeram o segundo. E foi assim, outra vez sem cometer erros, que o Corinthians chegou a mais um jogo sem derrota. Tem gente que já nem sabe mais quantos são ao certo. E nós estamos a 29 jogos sem perder, então só tem coisas 30 positivas. agora. 30 jogos sem perder, mas lógico, vamos continuar com a humildade. 30 partidas sem nenhuma derrota. O recorde histórico do Corinthians é de 37 jogos, do time de 1957. Será que alcançá-lo passa pela cabeça desse grupo? Bem longe. Não dá para ficar pensando nisso. Aliás, também não pergunte ao Carille se esse time é imbatível. Não tem isso, né? Time invencível não tem. Agora, que é uma das equipes mais organizadas, com certeza, os jogadores sabendo muito bem o que tem que fazer, uma linha de 4 quase que perfeita, já que não existe perfeição no futebol, em questão de coberturas, em questão de leitura. Mudam-se peças e continua com a mesma concentração, com a mesma organização. Mas, por outro lado, pergunte tranquilamente sobre o sistema defensivo. Hoje foram 43 jogos oficiais no ano, 26 jogos sem tomar gol. Isso aí me dá satisfação demais. Muito mais do que a invencibilidade. Ainda é cedo, mas o Corinthians segue firme rumo a mais um título brasileiro. Opa, título? Sobre isso aí, vixe, melhor nem ousar falar. Título é um assunto proibido por aqui. Não fico pensando em título, não fico pensando lá na frente, eu fico pensando sempre no próximo jogo, né? Desligamos um pouquinho o chip agora do Campeonato Brasileiro e começamos a pensar na Sul-Americana contra o Patriotas quarta-feira em casa. Bom, lembrando a você que a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro termina hoje com São Paulo e Grêmio no Morumbi, tá? Amanhã a gente traz para você no Globo Esporte a história dessa partida. Beijo, tchau! Globo Esporte.